Assim diz o Senhor: não temas. Versículo comentado temático, Salmos 56, 3 e 4. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda, bom dia. Estamos no mês de julho, segunda quinzena. E este mês, o tema do nosso estudo é Não Temas. E estamos mais um dia desta série. Durante este mês, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecido pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o conteúdo o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra na nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos o dia de hoje, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar toda a nossa série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra e permita que Deus fale com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para aprender da Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Sabes das nossas alegrias, meu Pai, mas também conhece os nossos medos mais escondidos. Existem temores que ninguém percebe, mas o Senhor conhece cada um deles. Hoje pedimos que o Teu Espírito Santo fale profundamente conosco. Ensina-nos que confiar em Ti não significa nunca sentir medo, mas escolher descansar na Tua fidelidade acima das circunstâncias. Que este estudo, Deus, fortaleça aqueles que estão cansados, inseguros ou aflitos. Que a Tua palavra seja uma fonte de esperança e coragem. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 20, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático, Salmos 53, versículos 3 e 4. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Glória a Deus. Para compreender a força dessas palavras, deixa eu me ajeitar. Precisamos conhecer o momento que Davi escreveu este salmo. O título do Salmo 56 informa que ele foi composto quando Davi foi preso pelos filisteus em Gate. O título está: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos. Miquitão de Davi para o Muscumó, sobre Jonate, Elém e Recoquim, quando os filisteus o prenderam em Gate. Esse detalhe muda completamente a nossa leitura. Davi não escreveu este salmo sentado tranquilamente em seu palácio. Ele escreveu quando sua própria vida estava em risco.
Pouco tempo antes, ele havia fugido do rei Saul, sem saber para onde ir. Às vezes nós estamos assim. Procurou refúgio justamente entre os filisteus, antigos inimigos de Israel, mas foi reconhecido. Os servos do rei Aquis lembraram que aquele homem era o mesmo Davi sobre quem as mulheres de Israel cantavam. Cantavam assim: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Naquele instante, Davi percebeu que estava cercado. Não havia exército para protegê-lo. Não havia amigos por perto. Não havia saída visível. Foi então que ele fingiu-se de louco para preservar a sua própria vida. É nesse cenário de vulnerabilidade que nasce o Salmo 56. Isso nos mostra uma verdade preciosa. A Bíblia não esconde a humanidade dos seus servos. Davi sentiu medo, mas ele não permitiu que o medo governasse sua confiança em Deus. Vamos comentar as frases desse versículo. E o versículo se inicia: em mim vindo o temor, em qualquer tempo, né? Noutra versão que eu li está escrito: em qualquer tempo em que eu temerei. Observe como Davi começa. Ele não diz se um dia eu sentir medo. Ele diz quando o medo vier. Isso muda completamente a nossa compreensão da fé. Muitas pessoas imaginam que quem confia em Deus não sente medo, não sente nada. Mas a Bíblia mostra outra realidade. O medo pode chegar ao nosso coração. Somos humanos, né? Somos humanos, falhos e pecadores. A questão é, o que faremos quando ele chegar? Sentir medo não é pecado, gente, né? O que você faz a partir daí é que vai determinar o que vai ser. E o Salmo continua: hei de confiar em ti. Essa pequena frase revela uma decisão. Davi não diz, não vou esperar o medo passar. Ele diz, escolho confiar. A confiança é um ato da vontade. Ela não depende apenas do coração. Muitas vezes, confiamos em Deus enquanto ainda sentimos medo. E isso não significa falta de fé. Significa que estamos aprendendo a colocar nossa fé acima das emoções. E é um exercício diário. É uma escolha diária. Tudo na vida é escolha. Até os sofrimentos pelos quais nós passamos. Porque são consequências de escolhas que fizemos lá atrás. Então nós precisamos confiar em Deus para seguir adiante e não deixar medo, sofrimento, tristeza comandar, governar o nosso coração e a nossa vida. E o Salmo continua: em Deus, cuja palavra me exalto. Davi liga a sua confiança à palavra de Deus. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, os sentimentos mudam, as pessoas mudam. Tudo muda. Tudo muda. Não é verdade? Mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece. E aí é que está
a grande diferença. Quando tudo parece instável, a palavra de Deus continua firme. É nela que encontramos direção, esperança e segurança. Deus é tremendo, tremendo. Opa, virou aqui. Aí, vamos continuar. E o versículo continua. Neste Deus ponho a minha confiança. Perceba que Davi não deposita sua confiança na própria inteligência. E ele era inteligente, estrategista, né? Mas nem em estratégias e nem em sua experiência como guerreiro. Sua confiança está em Deus. Isso nos faz lembrar Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração. A verdadeira paz nasce quando a confiança está na pessoa certa. Qual é a pessoa certa? É Deus. É falar com quem resolve, com quem faz a diferença. E o versículo continua: e nada temerei. À primeira vista parece contraditório. No versículo anterior, ele disse que o medo viria. Agora afirma que nada temerá. Como entender isso? Davi está mostrando uma diferença entre sentir medo e ser dominado pelo medo. O medo pode bater a porta, mas não precisa assumir o controle da casa. O que me pode fazer um simples mortal? Na versão que nós lemos, está escrito: não temerei o que me possa fazer a carne. Que pergunta extraordinária. Que frase extraordinária. Davi coloca tudo em perspectiva. Os homens podem ameaçar. As circunstâncias podem assustar. Mas nenhuma delas é maior do que Deus. Isso é lindo, 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 lindo. Quando olhamos apenas para os problemas, eles parecem gigantes. Quando olhamos para Deus, percebemos que os gigantes continuam pequenos diante dele. Como diz um hino que temos louvado na igreja: já não vejo Golias como um gigante. Porque Deus, em quem confiamos, em quem temos crido, é maior que todos os gigantes. Existe algo que toca profundamente o meu coração neste salmo. Davi não teve vergonha de admitir que sentia medo. Isso nos ensina que maturidade espiritual não é esconder as nossas fragilidades. Não é ser o bambambam o tempo todo. Não é nem ser bambambam, né? Porque nós temos que exercitar a humildade. E a humildade também é isso. Reconhecer as nossas fragilidades e não esconder, fingir que não existe. A importância é levá-las à presença de Deus. Há pessoas que pensam: se eu sentir medo, minha fé é pequena.
Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não diz isso. Ela nos mostra homens e mulheres de Deus que enfrentaram momentos de temor e mesmo assim permaneceram confiando. A verdadeira fé não elimina automaticamente todas as emoções. Ela nos ensina a entregá-las ao Senhor. Perseverar na confiança. Perseverar na confiança. Isso faz toda a diferença. E cultivar as virtudes do fruto do Espírito Santo, né? Principalmente moderação ou temperança, que nos dias de hoje está muito em falta. Perdão. Muito em falta, né? E quando a gente confia em Deus, entrega na mão de Deus, pede a Deus para que desenvolva as virtudes do fruto do Espírito Santo em nós, nós conseguimos, passamos a controlar as nossas emoções, de forma que o medo não nos governa, mas a nossa fé e a certeza da fidelidade de Deus é que nos direciona. Nós temos uma lição central neste versículo, que é que o medo pode visitar o nosso coração, mas a confiança em Deus decide quem permanecerá nele. O que tem permanecido no seu coração? O medo ou a fé? A certeza de que Deus está com você. Quantas pessoas hoje vivem com medo, deixam o medo instalar no seu coração. O medo do diagnóstico, às vezes está sentindo mal e nem vai ao médico, com medo do diagnóstico. Medo do futuro. O futuro não nos pertence, não sabemos o que vai ser lá. Nós podemos preparar hoje, de alguma forma, mas definir o futuro não podemos. Então, para que criar medo do futuro? Nós nem sabemos o que vamos encontrar lá, né? A única coisa que nós sabemos é que quando Jesus nos chamar a partida, ou quando ele voltar, nós estaremos diante dele. É a certeza que nós temos no futuro. E do resto não temos o que temer, né? Porque não sabemos o que vamos encontrar. Então, já ter medo antes, isso é prejudicial, traz depressão, inclusive. O medo da solidão. Solidão não é estar sozinho, né? A pessoa pode estar sozinha e estar bem. Solidão é algo que traz um sofrimento para você. Medo de perder alguém. Isso é muito forte, muito comum. Medo de não conseguir continuar, seguir adiante. Medo de fracassar novamente. Nós temos duas opções a recomeçar, né? Pode acontecer a vitória ou mais um fracasso para nos fortalecer, passar pelo vale e nos fortalecer para chegar, levantar e chegar à vitória. O Salmo 56 não diz que essas emoções nunca aparecerão. Ele nos ensina o que fazer quando elas aparecem. Transformar o medo em oração. Transformar a preocupação em confiança. E transformar a ansiedade em dependência de Deus. Eu aprendi a pensar quando medo ou ansiedade aparece. Eu posso resolver isso? Hoje eu tenho a solução para isso?
Eu estar com medo ou ansiosa vai resolver essa questão? Não. Quem pode resolver? Vamos colocar na mão do nosso Pai Celestial. É um exercício diário. Vamos praticar? Vamos. Primeira coisa, identifique seus medos diante de Deus. Não esconda aquilo que o Senhor já conhece. Ore com sinceridade. Que muitas vezes pessoas podem, Deus sabe, eu não preciso falar. Precisa sim. Deus estava diante do cego. Deus podia pensar no automático. Ele quer ver, né? Mas Deus perguntou: que queres que eu te faça? Ele tinha que falar para Deus exatamente o que ele queria. E ele disse que queria ver. E Deus fez o milagre. Então Deus pergunta para você hoje, né? Fale com Deus. Fale, abra o seu coração para Deus. Segundo, substitua pensamentos de medo, mais uma vez, pelas promessas da palavra. Quando o medo falar, responda com aquilo que Deus já disse. Nós temos um exemplo disso? Temos. Quando a Bíblia nos fala que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado no deserto. Cada palavra que Satanás falou com ele enquanto tentava, ele respondeu com a palavra de Deus. Não é? Ele respondeu com a palavra de Deus. Então, responda com a palavra de Deus ao medo que está tentando se instaurar dentro de você. Faça da oração sua primeira reação. Antes de alimentar a preocupação, converse com Deus. E quarto, lembre-se das vezes em que Deus já cuidou de você. A memória da fidelidade, mais uma vez, fortalece a confiança para o futuro. Que essa palavra de Deus que nós ouvimos hoje não fique apenas no seu entendimento, mas que desça para o seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. Não existe bênção fora da linha da obediência. E lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. Se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias tem uma nova direção para o seu coração. E se este estudo, esta palavra, verdadeiramente falou com você, compartilhe com alguém que hoje precisa lembrar que Deus não rejeita aqueles que chegam até Ele com seus medos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Tu conheces os medos que muitas vezes escondemos das pessoas. Obrigada porque podemos chegar diante de Ti exatamente como estamos. Hoje escolhemos confiar, mesmo quando o coração estiver inquieto, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, mesmo quando o caminho parecer incerto. Ajuda-nos, meu Pai, a descansar na Tua presença, a descansar na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que a nossa confiança seja maior do que os nossos medos e que a paz que vem de Ti guarde o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus.
Amém. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guie. Inscreva-se no canal para acompanhar a série Versículo Comentado Não Temas. A cada estudo, descobrimos que a coragem cristã não nasce da ausência de dificuldades, mas da certeza da presença de Deus. E guarde esta verdade: a fé não significa que você nunca sentirá medo. A fé significa que quando o medo chegar, você saberá em quem confiar. Deixe o seu like. E que Deus fortaleça o seu coração. Gratidão.